Federal Cast. É um prazer, né, estar aqui mais uma vez junto com vocês. Um prazer estar junto com a Missão Federal, que tem me abençoado bastante. Então, que vamos iniciar, né, esse estudo, primeiramente orando ao Senhor. Senhor Deus, amado Pai, estamos aqui, Pai, na Tua presença, Pai, já buscamos a Tua face, Senhor, em oração. Mas estamos aqui, Senhor, para te pedir que a Tua palavra seja pregada, Pai, que nós possamos estudar, Deus, a Tua verdade, Deus. Lembrar, Pai, dos Teus preceitos, Deus, amar o que o Senhor ama, Pai, e seguir, Pai, aquele que é o Teu caminho, Pai, para a santidade, Deus, para um viver de modo digno, Pai, ao Evangelho, Deus, para um viver de modo que te agrade, Senhor. Então, nos guia nesse momento, nos guia nessa hora, Pai, nesse estudo, para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje vamos estudar, né, esse versículo tão pequeno, mas o primeiro versículo é o versículo que abre o Sermão do Monte, que é um dos sermões mais, né, na verdade, o sermão que as pessoas colocam como o sermão mais completo de Cristo. E, assim, todo o Sermão do Monte trazem verdades, assim, essenciais para a vida do cristão. E o início dele fala muito do que ele vai tratar. E nós precisamos nos atentar bastante para esse versículo, para que a gente possa compreender qual é o plano de Deus para o crente, qual é o plano de Deus para o cristão verdadeiro, quais são as qualidades que nós devemos ter e o que nos é prometido, o que é, olhando para onde nós devemos viver. Então, antes de olharmos para bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, e estudarmos, sabermos o que é ser humilde de espírito, vamos lembrar um pouco de quem falou, né? De quem proclamou esse sermão, que não foi nada além do que o Senhor Jesus Cristo. Então, a gente está falando aqui do melhor interlocutor que a gente poderia ter, porque ele é a própria palavra encarnada. Ele é, assim, o pregador mais didático, porque ele conhece todos os corações. Ele sabe para quem que ele está falando, ele sabe a forma que ele deve falar para todo mundo compreender a sua mensagem. Então, por isso que a mensagem de Cristo era uma mensagem simples, é uma mensagem simples, é uma mensagem didática, é uma mensagem que vai ao encontro de todos os corações, assim, de todos os ouvintes. Então, a gente está falando aqui do pregador mais sábio, já que ele é o detentor, né, de todo o conhecimento, do modelo, certo? Então, nada aqui que Jesus está falando foge de quem ele é. Então, ele é o modelo, ele é fiel a si mesmo. Então, por ele ser perfeito e por ele ser fiel a quem ele é o nosso modelo, ele é o modelo principal. Então, a gente precisa lembrar muito de quem está falando essas palavras, para que a gente tenha noção da perfeição na qual as palavras estão sendo colocadas aqui. Até mesmo a ordem tem muita perfeição, muito encaixe que vem do nosso Deus. Então, que a gente olhe para o Sermão do Monte, que a gente olhe para as bem-aventuranças e a gente perceba as marcas de Cristo, a gente lembre de que quem está aqui falando conosco, quem está dando aqui a receita da verdadeira felicidade, do aprovado por Deus, não é nada além do que o próprio Deus. Então, Jesus está completamente qualificado para falar conosco sobre isso, sobre o que é ser um verdadeiro discípulo, sobre a verdadeira felicidade. Então, vamos iniciar falando sobre verdades sobre as bem-aventuranças, muitas delas Luiz ele já levantou no estudo passado, mas que é bom lembrar porque fala muito também dessa primeira bem-aventurança, já que ela está incluída, né, nessas bem-aventuranças. Primeiramente, essas bem-aventuranças, essas qualidades trazidas aqui por Jesus, elas são um paradoxo total em relação à receita do mundo, que o mundo nos dá de verdadeira felicidade. Então, o mundo, com certeza, vai desprezar a humildade de espírito. O mundo, com certeza, vai desprezar felicidade a quem chora. O mundo, com certeza, despreza a mansidão, despreza o ansiar por alguma coisa, ter fome e sede de alguma coisa. Não, você só é feliz se você for completamente cheio, completamente... a misericórdia. Então, a limpeza de coração, né, a purificação,
a pacificação. Isso são valores, são coisas, são modos de vida que o mundo ele odeia, que o mundo ele não vai aplaudir. Então, o que é que o mundo nos vende? O mundo nos vende que você tem que ser autoconfiante, que você tem que ser autodependente, que você tem que ser a sua própria segurança. Então, a humildade de espírito para eles, o você se reconhecer vazio para ser cheio por Deus, é assim completamente diferente da sua realidade. Então, não pense que a felicidade que Jesus está aqui, que as qualidades que o Senhor quer de nós, elas vão andar de mãos dadas com o que o mundo quer de nós. Vão ser completos opostos, certo? Então, o mundo admira uma certa agressividade na sua personalidade, uma imposição, você está sempre cheio de si, mas não é isso que a palavra ela nos traz como a verdade. Então, que a gente esteja com muito cuidado quanto a isso. E sempre voltando às bem-aventuranças para saber qual é o caráter de um discípulo verdadeiro. Porque a gente está o tempo todo, 24 horas do dia, em contato com o que o mundo vende para nós de felicidade, de qualidades procuradas, assim, no ambiente de trabalho, onde você está e tal. E a gente precisa dedicar, pelo menos assim, muito mais tempo à leitura da palavra para saber o que é que a Bíblia, qual é o padrão da Bíblia, qual é o padrão de Cristo. Outra verdade sobre as bem-aventuranças é que essa felicidade, essa verdadeira felicidade, ela não está nas realidades externas. Não é no que eu tenho, não é no que eu estou fazendo, mas é nas realidades internas, certo? Então, é você ser humilde de espírito. Então, a felicidade do crente, ela não está centrada na posse de bênçãos que o Senhor pode nos dar. Em nenhum momento a gente pode pensar que a nossa felicidade aqui na Terra como filhos de Deus é porque nós vamos receber todas as bênçãos do Senhor. Nós vamos estar sempre recebendo bênçãos e Ele vai sempre nos favorecer e vai ser sempre assim. Não. Que a sua felicidade não esteja centrada nas bênçãos do Senhor, mas na intimidade com o provedor, na intimidade com o Criador. E é para isso que as bem-aventuranças apontam. Para a intimidade com o nosso Deus. Não para as bênçãos que o nosso Deus pode, assim, nos dar materialmente. Então, são sempre verdades internas, são realidades do nosso coração, de quem nós somos. Por isso que é bem-aventurados os humildes de espíritos, os que choram, os mansos. São realidades internas, certo? E que são muito mais importantes do que qualquer bênção nesse mundo. Eu acredito que muitas vezes, e é normal nós passarmos por isso, porque nós somos seres humanos, vai acontecer da gente não ter um emprego e a gente vê todo mundo tendo um emprego, pessoas não cristãs, pessoas que fazem, assim, coisas muito erradas, esdrúxulas, e elas têm um emprego, são bem de vida, ou qualquer outra coisa, qualquer outra bênção. E se a gente estiver ligado nas bênçãos que o Senhor pode nos dar somente, e não, né, na intimidade com o Criador, muitas vezes a gente vai questionar, a gente vai cair nisso de ficar perguntando para Deus, e isso é falta de humildade de espírito, porque é como se eu estivesse julgando que o meu plano é melhor do que o de Deus. Então, em nenhum momento eu estou me esvaziando para que o Senhor me encha. Em nenhum momento eu estou tirando as minhas percepções para o Senhor colocar as dele, mas eu estou dizendo, o Senhor não obedeceu o meu padrão. E isso é uma coisa que eu estou falando aqui, mas que realmente nós temos vivenciado, eu tenho vivenciado quanto a isso, e tenho aprendido bastante sobre humildade de espírito. E outra coisa muito perfeita sobre as bem-aventuranças, que é a última coisa que eu vou levantar, é que ela segue uma ordem sabiamente e logicamente colocada por Cristo. Se a gente for olhar, eu vou só passar rapidinho, só para vocês entenderem que o Senhor começar com bem-aventurados os humildes de espírito não foi em vão, tá? E ele não foi citando qualidades assim ao acaso. Nós estamos falando do Cristo, que tem assim a lógica dele perfeita. Então, só para vocês perceberem o quanto que cada palavra está aí no lugar que deveria estar. Se a gente olhar as 3 primeiras bem-aventuranças, bem-aventurados os humildes de espírito,
bem-aventurados os que choram, e acredito que no próximo estudo a gente vai ver que é os que choram pelos seus pecados. Bem-aventurados os mansos. Esses três vão tratar de necessidades espirituais. A humildade de espírito, a gente vai ver hoje que é a gente ter uma visão bíblica de quem nós somos, de que nós estamos distantes de Deus. Chorar por pecados, ser amansados, buscar ser amansados pelo Senhor. Então, essas três primeiras bem-aventuranças apontam para a necessidade espiritual. A quarta, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, já é aqui a satisfação divina. Você já se achegou a Deus, você já se arrependeu dos seus pecados, já teve seu caráter amansado, e agora você passa a buscar se satisfazer pelas coisas divinas, pelas coisas de Deus. E aí a quinta, a sexta e a sétima, né, que é os misericordiosos, os limpos de coração e os pacificadores, são resultados dessa satisfação divina. E elas estão na ordem, tipo assim, ó, os misericordiosos só têm misericórdia a partir do momento que você tem humildade de espírito. Então, as três primeiras se ligam a essas três, de maneira que a cada um. Você só é limpo de coração quando você chora pelos seus pecados. E você só é um pacificador quando você tem o seu caráter amansado. Então, só para a gente perceber a perfeição da ordem que as bem-aventuranças estão aqui colocadas. E vamos estudar hoje, então, a humildade de espírito. E, primeiramente, o que não é ser humilde de espírito. Que isso é muito importante. A visão católica romana, ela está muito no nosso entendimento quando a gente olha para as bem-aventuranças. Se você nunca estudou ela, você vai achar, talvez, a gente tenha a natureza de achar que uns são humildes de coração, outros são aqueles que choram, que olham mais para o outro, outros são aqueles que são mansos, aquelas pessoas mais calmas. Mas não, tudo isso são verdades, são qualidades do Filho de Deus. E nós temos que ter todas elas. E não é uma coisa natural nossa. Não é algo tipo, Margarete é mais calma, Margarete é mansa. Então, Margarete vai herdar a terra. Vamos lá, Elisiane chora bastante, tem muita compaixão. Então, ela vai ser consolada. Essa é a promessa dela. Não. Nós somos todos, nós temos que ter todas essas qualidades, porque nós somos filhos de Deus. E é tudo, como eu mostrei aqui, todas essas bem-aventuranças vão falar da obra de Deus nas nossas vidas, ok? Então, o que não é ser humilde de espírito? Primeiramente, não é ser financeiramente pobre. A pessoa não é humilde de espírito, aí já volta para aquilo que eu falei, não é uma coisa que você vai ter naturalmente e uma coisa que você vai ter longe de Deus. Todas essas qualidades você só tem quando você tem um relacionamento com Deus. Então, não são tudo que você pensar primeiro que é as bem-aventuranças, sem estudá-las a fundo, não é. São realidades que você tem a partir do momento que você se relaciona com Deus. Então, não é ser financeiramente pobre, isso também a gente tem um entendimento muito, né, católico, romano, de São Francisco, que, assim, deixou toda a sua riqueza para ser pobre, para, né, abdicou de tudo isso, né, tem votos de pobreza, e enfim. Como se a pobreza tivesse ligação com o reino dos céus. Mas não é isso. A pobreza e a riqueza em si, elas não têm bondade ou maldade alguma, mas o nosso coração diante de Deus é que vai definir isso. E humildade de espírito é a base para o nosso relacionamento com Deus. Segundo, não é ter falta de santidade pessoal. Porque, assim, esse versículo, a palavra humilde aqui, ela é melhor traduzida como pobre. Bem-aventurados os pobres de espírito. Por isso vocês vão ver, acredito que na NVI, que é pobres a palavra utilizada, porque no grego, essa é a palavra que está sendo utilizada aqui, é pobre de necessitado, de mendigo. Então, os pobres de espírito não significa que é uma pessoa desleixada espiritualmente. Eu sou pobre de espírito. Alguém é pobre de espírito porque é desleixado espiritualmente, porque não busca a santidade. E não é sobre isso que Jesus está falando, tá? Não é ser tímido, vou começar aqui a falar várias
coisas que você pode pensar que é essa pobreza de espírito, humildade de espírito. Não é ser tímido, não é ser fraco, não é ser retraído, não é ser covarde, não é ser naturalmente modesto. Fulano, ela é modéstia naturalmente. Não. Não é ser, assim, carente de senso de ousadia ou de autoestima. Se a gente for olhar para os espias de Israel, que olharam a terra e pensaram, não, a gente não tem como conquistar tudo isso aqui, não. Então, não é isso. Humildade de espírito não é isso. Não é você se botar para baixo e achar que o seu Deus não tem todo o poder e não é o Deus de todas as coisas. Não se trata disso, não se trata de características naturais nossas. Também nós não precisamos ser praticantes de falsa humildade. Se eu me glorio que eu sou humilde, eu já provo que não existe isso no meu coração, né? E aí a gente vai muito para o exemplo dos fariseus, que a gente vai ver nesse estudo também. E também não exige que a gente, voltando lá para São Francisco, não exige que a gente faça um grande sacrifício pessoal para ser assim chamado. Às vezes tem também esse lado, né, de olhar para bem-aventurados os pobres de espírito, é só aqueles que fizeram um sacrifício muito grande. Não. Pobreza de espírito é um estilo de vida, é um modo de viver cristão. Você não pode ter pelas suas características naturais e você só pode ter quando você está próximo do Senhor. Então, o que é ser humilde de espírito? O que é ser pobre de espírito? Pobre, necessitado, como a tradução ela nos sugere. Primeiramente, a gente tem que ver que ela é o alicerce de todas as demais virtudes que o Senhor vai falar. Você não é nenhuma dessas outras coisas se você não for pobre de espírito. Da mesma forma que no prosseguir das bem-aventuranças, vocês vão ver que você precisa de todas essas qualidades. Então, pobreza de espírito é o alicerce para todas as outras virtudes. E o que é? É você chegar até Deus de mãos vazias, é você se considerar necessitado, você perceber a sua necessidade de Deus, certo? Lembra lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecem, são necessitados. A partir do momento que você reconhece essa condição, você é um pobre de espírito, certo? E não pense que é só, eu me considerar pobre de espírito. Não, você tem coisas práticas aí. Você ser pobre de espírito implica numa vida diferente, certo? Então, você ser pobre de espírito é você ter a visão bíblica de quem você é e você ter a visão bíblica de quem Deus é. E do quanto que você é pequeno, do quanto que você é pecador, do quanto que você carece de Deus, do quanto você não é nada longe dele. Então, essa verdade dos nossos corações vai implicar, sim, em mudança de vida, ok? Então, por isso que é um estilo de vida, um modo de vida você ser humilde de espírito. É uma característica da vida do cristão. E quais são os maiores obstáculos para isso? Para você ser humilde de espírito? É a nossa própria natureza, né? É a soberba que existe em nós, o ego, a confiança em nós mesmos, a nossa autojustiça, pensar, não, eu consigo fazer sozinho. Se a gente olhar lá para o filho pródigo, me dando essa herança aqui, dá tudo certo na minha vida e eu consigo fazer tudo. E a gente sabe que não deu certo. Então, um dos maiores obstáculos é o próprio coração caído do homem, de ego, de achar que posso, de achar que consigo, de achar que estou cheio, de que eu tenho todas as qualidades, eu tenho toda a capacidade, eu posso fazer qualquer coisa. Esses são os maiores obstáculos para se ter uma vida humilde, pobre de espírito. É só a gente lembra assim rapidamente do exemplo de Cristo, do fariseu e do publicano. Eu vou abrir lá rapidinho para a gente lembrar dessa história, né, do fariseu e do publicano, que ali a gente vê um exemplo de humildade de espírito, de pobreza de espírito e um exemplo de autojustiça, certo? Vou ler rapidinho. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar.
um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Dessa forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana, e a lei só pedia uma vez, olha só, os fariseus, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha, o que é pobre de espírito, será exaltado. Então, aqui nós temos um exemplo de autojustiça, de achar que os meus méritos é que me garantem chegar até Deus. Mas eu estava orando de si para si mesmo. Enquanto que o publicano estava ali dizendo: ó Deus, não tenho nada para te oferecer, só se o Senhor for propício a mim, só se o Senhor me justificar, só se o Senhor vir a meu favor. Então, essa é a diferença da oração de alguém que é pobre de espírito e de alguém que é auto-justificado pela sua justiça própria. E assim, nós como cristãos, muitas vezes estamos propensos a ter um pouco de farisaísmo no nosso coração. Então, que a gente esteja meditando sobre isso e vendo: eu tenho sido humilde de espírito, eu tenho sido pobre de espírito, porque essas características, apesar delas serem iniciais para a nossa salvação também, né, elas também nos acompanham como nossa vida cristã e nós vamos progredindo nelas. Então, eu tenho progredido em ser humilde de espírito ou eu tenho me influenciado por esse mundo? O que é ser humilde de espírito? É o reconhecimento de total carência e confiança plena em Deus. E aí a gente já viu que Jesus já batia muito na tecla dos fariseus. Se vocês forem ler lá Mateus 23, o Senhor usa o capítulo todo para fazer uma denúncia àqueles fariseus que eram hipócritas, que não estavam olhando para a lei de Deus, para o espírito da lei, mas estavam apegados à letra da lei. Certo? Então, essa bem-aventurança nega que a gente pode fazer qualquer coisa por nós mesmos. E aí a gente pode olhar para a Bíblia e ver diversos exemplos de pobreza de espírito. A gente pode ver Gideão no seu chamado, não na primeira parte, porque na primeira parte ele estava muito irritado, porque o Senhor não tinha sido, não tinha dado vitória a ele, mas na segunda parte ele percebe que o anjo do Senhor que estava falando com ele, ele fala: ai de mim. Moisés, Davi, Esdras, na sua oração, né, em Esdras 9, ele diz: Senhor, eu sou pecador, eu estou confuso. É uma oração ali de pobreza de espírito. Isaías, quando, né, se depara ali com santo, 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 ai de mim, eu sou impuro de lábios, né? Pedro, em afasta-se de mim, lá em Lucas 5:8, dizendo: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Paulo com o seu miserável homem que sou. Então, a gente pode perceber pobreza de espírito na Bíblia inteira e pobreza de espírito no nosso modelo, que é o nosso modelo Cristo. E aí eu queria que você abrisse em Filipenses, no capítulo 3, do verso 5 a 11, que a gente estudou no período passado, esse texto, né, de Filipenses, que fala sobre a humildade, sobre a humilhação de Cristo. Cristo, ele não precisava, né, ser ali, ele é o próprio Deus, mas ele se humilhou como modelo, como ele foi servo, como modelo para nós, como exemplo para nós, e também para cumprir o plano que o Senhor tinha para ele, né? Então, se a gente for lá em Filipenses, no capítulo 3, do verso 5 a 11, diz o seguinte, peraí, Filipenses 3, do... Acho que é o 2. É o 2. Filipenses 2, do 5 a 11, de fato. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, o início aí do plano do Senhor, ele já estava ali se humilhando
para vir em forma de servo. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Lá em Hebreus a gente vai ver que o Senhor ele não precisava morrer, ele tinha a sua plena, ele era plenamente santo, ele não precisava pagar, ele não precisava sofrer na sua carne algo que ele não cometeu, mas ele foi obediente até a morte, morte maldita, morte de cruz, ele se humilhou. O próprio Deus se humilhou a este ponto. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, a gente percebe aqui o nosso maior exemplo de pobreza de espírito, de humildade, de humilhação diante de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus, para apontar para o Deus Pai, ele se humilhou para nos dar um relacionamento com o Senhor, nos prover isso. Ele também se humilhou, ele se anulou, ele tomou figura de servo e foi obediente até a morte maldita de cruz. E aí a gente vai para o último pontozinho do estudo, que é por que eu tenho que ser humilde de espírito. Primeiro, porque só quando reconhecemos que somos vazios é que nós podemos ser cheios por Deus. Então, se você quer ter intimidade com o Criador, se você é cristão, o requisito mínimo é você reconhecer a sua necessidade de Deus. Então, o homem natural, ele não tem interesse nisso, porque ele acha que ele pode viver distante de Deus. Mas, se você já acordou para as coisas espirituais, saiba que é pré-requisito você olhar para si e ver o quanto que você é pobre, o quanto que você é vazio, o quanto que você precisa do Senhor, carece da glória do Senhor. Então, primeiramente por isso, porque você só pode ser um cristão verdadeiro a partir do momento que você serve, a partir do momento que você segue o exemplo de Cristo. Também porque se você não for humilde de espírito e você conhecer o evangelho de cabo a rabo, você não vai valorizar a Cristo, você não vai valorizar a obra dele, porque você, no seu coração, não vai ter motivos suficientes para você ser grato por tudo aquilo. Você vai ver, o Senhor morreu por mim, Jesus morreu por mim. Nossa, é como, as pessoas falam, assim, pessoas distantes do Senhor, mas Jesus morreu, por nós, muito bom, grande homem. Mas no seu coração não tem os motivos para gratidão por esse amor, não tem essa valorização do que Cristo fez por nós. Isso é falta de pobreza de espírito. Então, nós só vamos valorizar e viver para Cristo e entender todo o seu evangelho, todo o seu plano de salvação e ser grato e viver de forma a ser grato por isso, quando a gente for pobre de espírito, certo? E a gente só vai continuar a nos conhecer, a conhecer, a nos quebrantar na presença do Senhor e a crescer cada vez mais nisso quando a gente for desenvolvendo cada vez mais a nossa pobreza de espírito. Não acho que você é crente de muito tempo, entendeu o evangelho e chorou naquele dia, assim, sentiu realmente a sua pobreza de espírito. Você, assim, não tem a obrigação de continuar a crescer nisso, nessa virtude. Então, cultive a pobreza de espírito, cultive o olhar para Cristo, humilhar-se diante de Deus, porque isso tem que ser, assim, regra na vida do cristão. E terceiro, porque só assim se vai para o reino dos céus. E aí é a parte B do versículo, porque deles é o reino dos céus. Engraçado que o evangelho e a Bíblia é sempre assim, Você tem que perder a vida para ganhar, você tem que ser pobre de espírito para você poder ser completo, pleno, cheio. Então é isso. Você também, um motivo para você ser pobre de espírito é porque só assim você vai para o reino dos céus. Quando chegar lá no reino dos céus, só vai ter pobre de espírito, só vai ter gente que percebeu a sua pequenez e percebeu o quanto que o Senhor é misericordioso. Então, não pense que esse porquê deles é o reino dos céus é uma coisa só para o futuro, mas é uma coisa para o presente. O Senhor nos dá a possibilidade, e você tem que ter a certeza de salvação, a certeza de que existe um reino dos céus, sabe? E você tem que viver para isso.
As realidades do futuro, né, de estar em plenitude com o Senhor, tem que influenciar, sim, a sua vida em todo momento, certo? Isso é um presente que o Senhor nos dá, porque deles é o reino dos céus. Não é tipo, bem-aventurados serão os humildes de espírito, bem-aventurados os humildes de espírito. No momento, no presente, eles têm esse presente para eles desfrutarem. E aí, se a gente olhar também lá em Isaías 57:15, que diz: porque assim diz o alto, sublime, que habita a eternidade, né, o nosso Senhor, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, o Senhor, ele habita na eternidade, ele habita nos céus, mas ele teve o cuidado, o amor de nos deixar essas palavras na sua palavra, na sua lei, dizendo que habita também com o contrito e com o abatido de espírito. Se você tem um mínimo interesse em viver na presença do Senhor, você tem que ser pobre de espírito. Se você realmente está conhecendo o Deus da Bíblia, o Deus da história, o Deus soberano, o Deus criador de todas as coisas, não tem como você ficar se achando com um pedaço de carne que você tem que vai para o pó. Então, você tem que se esvaziar de você mesmo, você tem que ter pobreza de espírito, certo? Isso vai lhe trazer bem-aventurança, a aprovação do Senhor, né? Sempre, Luiz falou bastante sobre isso, de que a palavra, o termo bem-aventurados está sempre ligado a alguém que está próximo de Deus. Então, é uma pessoa aprovada por Deus, bem-aventurado, aprovado por Deus, mais que feliz, sim, também. E saiba que ser feliz é diferente de estar feliz. Por muitas vezes você não vai estar contente, como a gente pode ter exemplo da nossa irmã Fernanda, que no momento ela não está contente, alegre, mas ela é feliz. Ela é feliz porque ela é pobre de espírito, certo? Ela tem o contentamento em Deus. Por mais que no momento as situações surgiram que ela não esteja, entende? Mas nós somos felizes. Isso é muito melhor do que estar feliz, do que ter picos de alegria, do que procurar coisas nessa terra que vão nos satisfazer por um dia, que vão nos satisfazer por 2 horas, mas não vão nos satisfazer pela eternidade. O Senhor trabalha muito com aquilo do já e do ainda não. Então, a gente já tem o reino dos céus, a gente já pode provar dele, a gente já é feliz, mas a gente vai ter plenitude dessa felicidade, a gente vai ter plenitude desse reino de Deus perfeito. Então, o Evangelho traz para nós uma coisa muito melhor do que o mundo nos oferece. Então, se lembre que nós somos felizes, tá? Apesar de não estarmos felizes. Acredito que isso é fácil de compreender, porque por muitas vezes a gente passa por momentos difíceis, certo? E essa é a diferença, né, entre crentes e incrédulos, porque crente, ele vai buscar coisas diferentes, vai praticar coisas diferentes, porque ele é de um reino diferente. Ele vai ver tudo numa perspectiva diferente. Então, tanto que Cristo lembra, na primeira e na última bem-aventurança, porque deles é o reino dos céus. É tanto aqui em Bem-aventurados os humildes de espírito, quanto lá nos pacificadores, se eu não me engano, ou nos perseguidos. Vou olhar aqui rapidinho. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então o Senhor lembra, olha, vocês não são desse mundo. Da mesma forma quando ele fala com Pilatos, eu não sou desse mundo. Então nós não somos desse mundo, certo? Aqui o Senhor nos dá sim felicidade, nós somos felizes porque nós temos a plenitude dessas coisas. Por mais que nós passemos por momentos de tribulação, certo? E aí a gente vai para a última parte, que é como saber se eu sou humilde de espírito. Eu acredito que se você compreendeu o estudo, você compreendeu a palavra, você sabe muito bem o que é uma pessoa humilde de espírito. E o que são as implicações práticas dessa pessoa ser pobre de espírito. Eu trouxe aqui um parágrafo de Martyn Lloyd-Jones falando sobre isso, sobre o que é ser humilde de espírito, como saber se sou humilde de espírito. Ele fala assim, o que é, né? Para poder você saber se você é completa ausência de orgulho pessoal, segurança própria,
e autodependência. A unidade de espírito indica consciência de que nada representamos na presença de Deus. Portanto, não é algo que possamos fazer de modo próprio. Pelo contrário, é aquela nossa tremenda tomada de consciência da nossa nulidade. Quando enfrentamos Deus face a face, sentir que nada somos, nada temos e também que olhamos para Deus em total submissão a Ele, dependendo inteiramente de sua misericórdia e de sua graça. Então, será que a gente se parece com essa descrição? Será que a gente é pobre de espírito, tem buscado pobreza de espírito? Ou foi só um momento que eu percebi o quanto que Cristo fez grande coisa por mim, o quanto que a graça especial ela é maravilhosa, mas eu tenho vivido como um cristão que se importa demais com as bênçãos que Deus não me dá, com as coisas que Deus não faz por mim, porque o meu plano é melhor do que o do Senhor. Ou se, por muitas vezes, eu tenho faltado reverência com as coisas de Deus, muitas vezes eu tenho servido ao Senhor, mas eu não tenho significado naquilo, eu não estou valorizando de fato que o cordeiro é digno do sacrifício, eu não estou realmente fazendo aquilo para Deus, mas eu estou fazendo aquilo apenas porque caiu na rotina, apenas porque eu gosto de fazer. O que é que está te motivando na tua vida cristã? É pobreza de espírito? É você percebendo que você não é nada diante de Deus? É você agindo por gratidão por tudo que o Senhor Deus faz por ti? Então, como é que eu me sinto ao meu respeito? Como é que eu costumo orar? A minha oração é parecida com a do fariseu, dizendo ao Senhor, eu tenho feito tudo certinho, a minha moralidade ela está intacta, e aí, Senhor? Ou ela é uma oração parecida com a oração do publicano, com Senhor, não tenho palavras, seja apenas propício a mim. Então, que a gente perceba, que a gente olhe para nós e veja essas coisas. Se a gente for lá ler o livro de Jó, a gente vai ver que Jó era alguém que era um crente, mas que o livro inteiro talvez ele quisesse mostrar ao Senhor, mas os meus predicativos morais, mas eu... E no final ele percebe, ó Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, isso é pobreza de espírito. Jó era um crente, Jó era um salvo, mas por muitas vezes ele estava na tentação de mostrar a sua moralidade para o Senhor. Quantas vezes a gente tem essa tentação de acharmos que nós somos bons por nós mesmos, mas que nós olhemos para Deus, que nós, por olharmos para Deus, sejamos pobres de espírito, tenhamos a consciência de que precisamos do Senhor e venhamos crescer nessa virtude. Então, vamos orar, encerrando esse estudo, e que vocês possam estar pensando sobre isso durante essa semana, para que também vocês firmem melhor, bem-aventurados os que choram na semana que vem, porque o nosso Senhor Jesus Cristo ele é perfeito e todo o Sermão do Monte ele é interconectado de uma forma maravilhosa. Então vamos lá orar. Senhor Deus, amado Pai, ó Deus, quanto que o Senhor é soberano, quanto que o Senhor é bom, quanto que o Senhor é misericordioso, Deus. Nós não temos palavras para falar, Deus, da tua misericórdia para conosco. Porque o Senhor olha, Deus, para pecadores, o Senhor olha para pessoas que nunca se atentariam para as coisas espirituais. Mas o Senhor provê salvação. E o Senhor proveu salvação a partir da humilhação do teu filho. E ele que é o nosso maior exemplo, Senhor, de humildade, de esvaziamento, Pai. Que nós venhamos, Senhor, pegar esse exemplo, Deus, nós venhamos viver da maneira que te agrada, Deus. Se esvaziando de coisas nossas, de predicativos morais, se esvaziando da nossa autojustiça, Deus, do que nós temos feito de bom, do quanto que nós temos servido, mas que nós venhamos apenas, Deus, nos esvaziar dessas coisas, Deus, e olhar para o Senhor, Deus, e saber que nós precisamos aprender mais sobre esse Deus, que há muito mais do que aprender dele, Pai do Senhor, que não haja no nosso coração uma soberba de que até mesmo em teologia nós dominamos bem, nós sabemos de tudo, mas que haja no nosso coração a certeza de que haverá uma eternidade para a gente conhecer. Então, há grandes coisas, Deus, para aprendermos de Ti aqui nessa terra, Pai. E nós precisamos de pobreza de espírito, Deus, para valorizar
todos os teus aspectos, para honrar o teu nome como é devido, para nos colocar, Pai, glorificando a Ti da maneira que te agrada, Senhor. Então, Pai, muda os nossos corações, Deus. Se o Senhor olhar para nós e ver algum caminho mau, algum caminho de farisaísmo, de hipocrisia, Deus, que o Senhor esteja tirando de nós e que o Senhor esteja nos quebrando e nos ensinando, Deus. Ó Pai, que o Senhor venha, Pai, em nosso favor, o Senhor olhe para aquelas pessoas que no momento, Deus, são cristãs, mas não têm motivo para estarem felizes, porque ao seu redor tem condições adversas, Deus, mas que o Senhor venha lembrá-los, Deus, do contentamento, da felicidade que o Senhor dá e que nós somos bem-aventurados. Cristo fala sobre isso, Pai. Então, Senhor, que o Senhor esteja nos ensinando a desenvolver cada vez mais a pobreza de espírito, a crescer, a viver o teu reino aqui nessa terra, a ter certeza de salvação, aproveitar desse presente que é nós termos certeza de salvação nessa terra. E sempre viver, Deus, olhando para quando nós estivermos, Deus, no reino dos céus, provando, Pai, gozando do Senhor eternamente. Porque esse é o fim último da nossa, do ser humano, Pai, que precisa glorificar a Ti, que por isso precisa ser mudado, transformado, convertido, Deus, e levado à cruz de Cristo, a uma pobreza espiritual, a um humilhar-se na cruz de Cristo, Senhor. Então, que o Senhor venha estar provendo isso para nós, que o Senhor venha estar lembrando que o nosso Salvador ressuscitou ao terceiro dia, então há motivo, Deus, para estarmos felizes, e não há coisa melhor, Pai, do que sermos bem-aventurados pelas palavras de Cristo. Não há coisa melhor, Deus. Então, que o nosso coração esteja contente nisso e não olhando para o que o mundo fala sobre o que é ser uma pessoa feliz, o que o mundo fala sobre o que é ser uma pessoa ideal, uma pessoa que cresce na vida, mas que nós olhamos para a Tua palavra, para as palavras de Cristo, e daí, Pai, nós venhamos a tirar todos os preceitos, todas as virtudes que nós vamos vir, Pai, a desenvolver para a honra e glória do Teu nome. Então, que vivamos sabendo que nós não somos daqui e que o Teu reino, Pai, está preparado para nós pelos méritos de Cristo. Em nome dele que oramos. Amém. Cada membro, um missionário. Cada vida, uma missão.